A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quem ficou um pouquinho incomodado aí com o formato do culto hoje? Diferente, né? Mas é para isso mesmo, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, porque o Espírito Santo, ele é assim. Ele traz a nós na forma dele e do jeito dele. Não é como a gente quer, na hora que a gente quer, mas é como ele quer. E ele nos direciona. Ele nos direciona a receber a vontade de Deus, que sai do trono de Deus para as nossas vidas. Amém? Em primeira mão, gostaria, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de louvar a Deus pela vida dessas mulheres lindas, maravilhosas que temos em nossa casa de oração. Bênção demais, né? Sempre tenho falado que vocês são únicas e que Deus cada vez mais vai edificar o lar de vocês por conta da posição de vocês. Então, parabéns, se mantenham firmes e fortes, porque o reflexo da força de vocês virá através dos filhos de vocês, e o reino de Deus será edificado cada vez mais pelo posicionamento de vocês. Então, parabéns. Não que seja um dia apenas e os outros 364 seja dos homens, né? Brincadeira, mas todos os dias são dias de vocês, mulheres. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de coração, porque falar de pessoas tão importantes nas nossas vidas é muito bom para mim. A minha referência, né, para quem me conhece sabe que eu tenho muito apreço pela minha mãe, né? Dentro do meu lar, minha mãe sempre foi uma referência para mim, na busca por Deus, né, na firmeza, na serenidade do que ela queria em Deus. E se hoje eu estou nesse altar, muito se deve a Deus primeiramente, mas Ele ter me dado uma mãe que fosse firme e forte comigo, sabe? Então, mais uma vez, parabéns. E a outra pessoa que nós falaremos hoje é o Espírito Santo, né? Porque através dele eu tenho entendido que esse amor que flui das mães, das mulheres, nos contamina, nos traz um entendimento, e nós, homens, somos aperfeiçoados e mais parecidos com Jesus. Então é bem interessante. Mas vamos, né, pedir até para o louvor continuar. Nós vamos convidar agora o Espírito Santo, né, e eu convido a igreja para se colocar de pé. Abram o coração, deixem, né, o Espírito conversar no mais profundo do teu íntimo, para que Ele faça o que Ele quer fazer, né, em você, em mim e nesse culto que é para Deus. Em nome de Jesus, amém. Que caia o seu Espírito, enche esse ambiente, enche esse lugar. Liberdade, que caia o teu Espírito, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história
história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai ao seu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito.
Isso é o que Deus faz quando nós abrimos o coração para Ele. Glórias e honras ao nosso Deus. E é engraçado, amados, que quando eu estava trabalhando nessa ministração, veio muito clara a minha visão, os meus olhos, a Trindade Santa, o Pai, nosso Deus como a razão, o Espírito Santo como o amor e Jesus Cristo de Nazaré como a obediência em forma de trabalho. E é assim, amados, nós somos chamados como uma só carne, para termos dentro da nossa casa, da nossa intimidade, de uma só carne, as mesmas características: a razão, o amor e a obediência em forma de trabalho. É assim que o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo vieram nos ensinar o caminho de volta para casa. E amados, o rio Espírito Santo, o rio que flui do coração de Deus para o nosso coração. O que nós podemos aprender com essa ministração? O que nós vamos dissertar em cima desse ponto que Deus nos trouxe? Nós precisamos entender que os caminhos que Deus traça para as nossas vidas, elas só não acontecerão se a água que Deus colocou dentro de nós, ela secar ou for represada. Então precisamos tomar cuidado. Então nós entenderemos um pouquinho. Abram, por favor, vossas Bíblias junto com a minha. Já está aberto aqui o eletrônico. Joel 2, 28, por favor. E louvado seja Deus, amados, que nós temos experimentado o melhor de Deus aqui nessa terra também. Como nós temos ouvido bastante, né? São águas profundas, Ezequiel 47, que nos trará a revelação da nossa intimidade na busca pelo fluir do rio de Deus, pela vontade do Espírito Santo reger as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruá, Espírito, sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Amados, nós já oramos em forma de louvores, nós já adoramos, já abrimos o nosso coração e o Espírito Santo já veio ministrar a gente, já do início do culto, quando adentramos essas portas para buscar pela presença dEle. Mas muitas das vezes nós buscamos fora o que nós já temos dentro de nós. E a vontade de Deus sempre foi essa, que nós entendêssemos e víssemos nesse rio que Ele derrama a partir do teu trono, para que nós entendêssemos aonde nós devemos voltar. É engraçado porque tudo é um ciclo, tudo é um ciclo. As águas dos rios, elas começam, às vezes em uma cordilheira, às vezes em um rancho, às vezes em uma pequena fonte. Mas elas tendem sempre a voltarem para o mar. Por que isso? Porque é uma conclusão de um ciclo. E nós somos assim. Nós somos chamados para entender o que o Espírito Santo fala, porque Ele sempre nos direciona a adentrarmos como uma fonte, como uma pequena fonte, uma mina de água, a brotarmos da terra. Brotarmos da terra e a gente entrar no fluxo do rio de Deus, para voltarmos para o mar.
Creio que todos já viram aquela passagem do filme de Paulo, quando ele pega um punhado de água na mão e diz que aquele punhado de água é o que nós brigamos para lutar e ter aqui nessa terra. E o restante da água, o mar, é a imensidão, é Deus. E nós somos aquele punhadinho de água. Quando nós entendemos que nós precisamos voltar para o mar, a gente continua vivo no reino. Quando a gente se isola, a gente evapora. A gente deixa de experimentar desse amor que o Espírito Santo tem pelas nossas vidas. E amados, olha o tanto que o Espírito Santo é importante para que nós entendamos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Porque lá em Gênesis, tudo começa no Gênesis, a origem. E lá no capítulo 1, a partir do 2, fala que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E é engraçado, amados, porque quando Deus vem no seu 6º dia a formar o homem, Ele vem do próprio céu para nos modelar com as suas mãos. Mas o que Ele traz não é só um punhado de terra, Ele traz barro, e o Espírito pairava sobre as águas. Junto com as águas que Deus traz, Ele traz o Espírito dEle também, para pairar sobre as nossas vidas. Mas, através do engano, foi tirado isso de Adão. E o pecado entrou no homem, e o santo não pôde mais compartilhar do mesmo templo com o profano, com o pecado. E o Espírito de Deus se afastou do homem, e o homem foi retirado do jardim do Éden. É engraçado porque o fluxo de Deus, o rio de Deus, o Espírito Santo, ele já tinha um novo plano, um novo curso para alcançar a sua vida e a minha. E lá no próprio Gênesis, Deus fala que através da semente que viria da mulher, nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E isso era uma promessa para que nós retornássemos para o lugar de onde Deus nunca quisera que nós saíssemos, que era do jardim do Éden. Então, o Espírito Santo continua sendo usado por diversas vezes ali no Velho Testamento, mas em determinadas porções, porque a capacidade humana, junto com o pecado, não conseguiria absorver o que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas. A gente estava, como humanos, nós estávamos impuros diante de Deus. Então Ele usava o Espírito Santo e trazia a bênção sobre algumas determinadas pessoas, porque Ele escolhera novamente, através do fluxo do rio dele, utilizando o Espírito Santo, alcançar um povo para se chamar de seu. E Ele separa Israel, e Ele começa em alguns homens, não em todos, a colocar a mão, o Espírito Santo, a abençoar aquelas pessoas, a andar junto com elas, dando força, dando entendimento,
dando porções de Deus para que aquelas pessoas direcionassem um povo que se rebelava, que não era da característica que acabei de compartilhar com a igreja: obediência aparente através do trabalho. Um povo muito desobediente, mas que o Espírito Santo e Deus e Jesus, os três ali ministrando, não desistiram e continuaram insistentemente trabalhando para que esse rio não secasse, não fosse represado e continuasse alcançando vidas e vidas. Então, ali no ano 0, que é o nascimento de Jesus, as coisas começam a mudar. Jesus começa a trazer uma nova porta para que a vontade de Deus, que o rio de Deus continue seguindo em direção ao mar, para que nós voltemos para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, enquanto povo de Deus. E isso é maravilhoso, amados, porque quando Deus nos dá a lei no Velho Testamento, apesar do Espírito Santo estar conduzindo alguns líderes que se levantaram e Deus trabalhou na vida deles, não existiu um sequer que conseguiu cumprir a lei de Deus. E aí Deus faz o quê? Para voltar o Santíssimo dos Santíssimos para dentro de nós, não mais somente sob a vida de um ou outro, mas Deus nos dá um homem, nos dá um Deus, porque Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele nos dá aquilo que nós precisávamos para que a lei fosse cumprida, porque Deus não pode ir contra a lei, contra a própria palavra dele, porque senão o inimigo encontraria legalidade no que ele falara ou falaria e requereria aquilo que Deus era contraditório. Então Deus deu a lei, mas Deus também pagou o preço para que a lei fosse cumprida. E Jesus veio, Jesus pagou um preço, Jesus pagou com a sua vida e nos comprou de volta. E aí sim, lá em Atos, Ele derrama do teu Espírito. Porque quando Jesus vem e paga o preço, e Ele nos compra, Ele nos diz que nos daria um consolador, um outro advogado, para que dessa vez Ele não viesse caminhar sob nós, mas que Ele viesse caminhar junto conosco, dentro de nós, trazendo ao nosso entendimento quem nós somos de verdade, por que nós fomos escolhidos, o que nós precisávamos fazer e precisamos fazer para sermos declarados como filhos, para retornar para casa e recebermos a nossa herança. E lá em João 14, no 16 e 17, Jesus nos diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. O preço foi pago para que nós recebêssemos o Consolador. E muitas das vezes nós nos esquecemos o quanto nós somos amados, o valor que foi pago para que o Espírito Santo estivesse dentro de nós hoje. E às vezes a gente se rebela contra Ele.
Às vezes a gente é desobediente, mas Ele está lá, como uma mãe, em forma de amor, como um amigo, nos dando um ombro às vezes para chorar, nos dando um braço para nos abraçar. E esse é o Espírito Santo de Deus, sempre nos impulsionando, nos enchendo com a presença dEle, nos trazendo a certeza do quanto nós somos amados, do quanto nós somos queridos pelo Deus que nós servimos. E isso tem que fazer uma diferença enorme, porque nem todos entendem o que é esse amor. A palavra diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não se esquece. E é assim que o Espírito Santo nos conduz, trabalhando dentro de nós, nos mostrando e nos trazendo entendimento, que não existe provação nenhuma que pode nos afastar do amor de Cristo na cruz pelas nossas vidas. É para isso que nós estamos sendo aperfeiçoados aqui. É porque um preço foi pago e nós precisamos, da mesma forma que Jesus, termos certeza de se queremos voltar para os braços de Deus, porque nós viveremos uma obediência eterna, amados. A palavra diz que nós trabalharemos no céu, nós ficaremos louvando e agradecendo a Deus, cantando Santo, Santo, Santo. A palavra diz que os 24 anciões se prostram diante da majestade de Deus. Isso é um trabalho, isso é um louvor, é uma adoração, e nós precisamos ter certeza. E quem vai nos dar essa certeza é aquele que não nos deixa só, é aquele que nos fortalece e fala assim: meu filho, vai lá, estuda mais um pouquinho, que eu vou te ajudar na sua prova, eu vou te ajudar no seu trabalho. Não se desespere, não ande ansioso, traga seu coração para perto de mim, tenha paz, a paz que o mundo não pode entender, eu te dou. Esse é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo, Ele tem ministrado em nossos corações a obediência, a vontade de estar cada vez mais perto de Deus, recebendo de quem Deus é, do que Ele é. E Ele nos mostra, independente de qualquer situação, quando a gente dobra os nossos joelhos e entende que nós somos dependentes do Espírito Santo, Ele traz a paz imediato para o nosso coração. É imediato, não é no outro dia. Ele não vai esperar a gente sofrer mais um pouquinho, a pensar em desistir, não. Ele vai ali e conforta e traz a paz dos céus para o nosso coração. O Espírito Santo, Ele está aqui, porque nós estamos aqui. Esse templo, amados, quando nós não estamos aqui, não passa de um acumulado de tijolos e matéria morta. Mas quando nós estamos aqui, existe vida, e vida em abundância, porque o Espírito Santo, Ele quer encher todos os cantos desse ambiente. Ele quer transbordar a presença dEle nesse ambiente. Ele quer que as paredes dessa igreja, elas se expandam. Ele quer que as paredes do inferno se rompam
Por quê? Porque a igreja dele se juntou em comunhão, na mesma visão do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, e vai adiante arrombar as portas do inferno, saquear, tirar os filhos que estão perdidos e transportar para o reino do Filho amado. É isso que o Espírito Santo tem nos chamado, ele tem nos convidado a sermos firmes, a sermos fortes, a sermos vigilantes, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia, e não tem espírito nenhum, amados, nenhum que não se dobre diante do nome de Jesus Cristo de Nazaré, e o Espírito Santo está aqui para testificar isso. É para isso que ele nos chamou, para sermos revestidos dessa autoridade, para entendermos a vontade do Pai, que flui do trono dele, para chegar nos nossos corações, e nós termos essa autoridade, porque às vezes nós vemos um culto passar, alguns metros, quilômetros da gente, a gente já treme. Nós não precisamos temer a Satanás, ele que precisa temer a igreja do Senhor. O nosso posicionamento tem que estar firme na rocha, para que a igreja avance. É para isso que nós fomos chamados. O rio flui e fluirá. Aqueles que estiverem no barquinho com Jesus, esses atingirão o objetivo. Aqueles que Jesus chamar, desça do barco, tenham certeza que não afundarão, porque se Jesus chamou, Ele garante que nós chegaremos aonde Ele apontar. E esse é o chamado que nós temos. Isso é o que o Espírito Santo tem ministrado dentro de nós. Nós precisamos tomar posse, amados. Nós precisamos tomar posse da nossa herança. Nós somos herdeiros, somos co-herdeiros junto com Cristo, somos filhos de Deus e co-herdeiros do reino do céu, do governar de Deus, porque a palavra diz que nós teremos a autoridade de julgar os anjos, quando formos chamados para o reino. Só que não é de qualquer jeito, amados. Se nós não ouvirmos o que o Espírito Santo tem ministrado, com toda a educação, com todo amor, com todo respeito, nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus, porque ela é suave. Como dissemos, a voz de Deus é razão. Mas Deus não impõe nada para ninguém. O rio dele continuará fluindo. E o Espírito Santo nos convidando a fazer parte desse ministério. O ministério de Jesus Cristo de Nazaré. Nós, enquanto líderes de nossas vidas, porque todos somos líderes, podemos não querer ou não estar diante de um ministério na igreja, ou na liderança de uma empresa, ou não querermos nem casar para ter uma liderança em casa. Podemos, mas precisamos entender que no mínimo das nossas vidas nós somos líderes. E se nós não conseguirmos fazer com que a nossa carne se submeta ao Espírito, que é ministrado pelo Espírito Santo, nós não ouviremos o que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não queiram viver
com as águas de Deus nos tornozelos, amados. Porque esse é um começo, é uma origem, é um Gênesis. Mas conforme nós vamos caminhando junto com Deus, Ele nos convida a adentrarmos mais profundo nas águas e termos mais intimidade. Quem vai nos mudar, amados, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o marido, nem a esposa, nem os pais. Quem vai mudar quem somos é o que o Espírito Santo ministrará nos nossos corações. Não precisam achar que através de uma direção do homem nós seremos mudados. Mas quando nós entramos nesse rio, pode ser pontiagudo quanto for, amados, conforme nós formos rolando no rio da vida, no rio que flui do trono de Deus, as pontinhas vão sendo aparadas, as pontinhas vão sendo quebradas, e nós vamos nos tornando perfeitos, perfeitos aos olhos de Deus. Podemos não ser perfeitos uns para os outros, mas Deus vai lá no profundo do nosso coração. E quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais tempo dentro desse rio que flui do coração de Deus, mais perto da identidade de Jesus nós chegamos. Isso é o que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. Não existe uma outra forma, amados. Nós podemos viver à margem desse rio, só que nós sempre seremos pontudos quando formos para ser encaixados em alguma edificação. Não nos caberá, porque as nossas pontas são muito grandes, e além de machucar as outras pedrinhas, a gente se machuca com as nossas próprias pontas. Entendam, amados, não existe uma outra forma. Estar na presença de Deus nos traz esse entendimento. Lá em Romanos 8, do 14 ao 17, nos diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravizes para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos do seu sofrimento, para que, desta mesma maneira, participemos da sua glória. Não adianta achar que a gente não vai sofrer. Para a gente estar com Ele na glória, a gente vai ter que sofrer. A gente vai ter que abrir mão de muita coisa que nós achamos que é lícita para as nossas vidas, e que não é realmente, não nos descredencia a sermos filhos, mas que nos limita a de experimentarmos
o melhor de Deus aqui nessa terra. Viver às margens do que Deus quer é comer arroz com feijão e a mesa está farta com todo tipo de alimento que pensarmos. Isso é viver à margem do que Deus quer para as nossas vidas através do Espírito Santo. E aqui nos diz em Romanos que o próprio Espírito testifica que somos filhos. Quando nós entendemos o que Deus fala, o nosso coração tem paz. E aí nós entendemos o que precisamos fazer. E a gente tem certeza que está no caminho certo. E aí, igual minha caríssima esposa disse, o dízimo é uma mera formalização da nossa obediência a Deus. E o ponto que nos abençoa também, um ponto dos quais nos abençoa. Porque a obediência nos traz isso, libertação. De quê? De nós mesmos. Porque é assim que os demônios, os anjos caídos querem nos aprisionar. O Espírito Santo fica de um lado, nos impulsionando. Você é filho amado, você é filho querido, você pode tudo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode. Vai lá, luta. Busca mais um pouco. E os demônios ficam do outro lado. Não. Retenha. Represe. Você não vai ganhar nada com isso. Não faz dessa forma. Você é melhor do que isso. Você pode mais. Ah, não, mas o irmãozinho lá, ele veio diferente. Ah, não, hoje o culto foi diferente. Não, mas você não vai receber a presença hoje, porque o culto foi diferente. Você sempre está acostumado. Um louvor, uma palavra de saudação, 4 louvores, dízimo e oferta. Essa é a sua realidade. Saiu da sua realidade, fica incomodado. E é assim, amados. Nós teremos a oportunidade de escolher. Qual das duas vozes nós ouviremos e obedeceremos? Essa é a vontade de Deus. Que nós ouçamos o Espírito Santo. Que a gente dê ouvido para a vontade dEle, mesmo que isso doa. E que nós precisemos participar do sofrimento de Jesus, para depois experimentarmos da sua glória. Um pouquinho mais adiante, em Romanos 8, no 26 ao 27, diz: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Batalha. Ele está lá, intercedendo. A gente não sabe orar. E a gente não ganha porque a gente pede mal.
a gente pede para nós às vezes, mas Ele está lá, nos ajudando, intercedendo por nós, orando. Se liberta, meu filho, se liberta. Não se limite pela vida do irmão, mas abençoe a vida dele, ore por ele, clame pela vida dele, entregue o coração dele a mim, porque enquanto você estiver alinhado com a minha vontade, eu vou ouvir a sua oração e vou interceder em nome de Jesus por você. E é assim, amados, é assim. Eu convido o ministério de altar para a gente caminhar para os finalmentes aqui. Amados, eu estou tendo algumas experiências novas no que tange a vontade do Espírito para a minha vida. E eu vos falo com toda a propriedade que eu não me arrependo 1 milímetro de tudo que eu tenho feito para experimentar mais de Deus, mais do Espírito, o fluir da vontade de Deus, porque Ele me surpreende cada vez mais, amados. Ele tem me trazido uma autoridade que antes eu não tinha, de falar com propriedade do amor de Deus pela minha vida. E eu tenho certeza que Ele quer me encher cada vez mais com essa autoridade. Mas não é para me satisfazer, não é para o vaso ficar cheio, é para o vaso transbordar e abençoar outras vidas. Essa é a vontade de Deus para a vida de cada um que está aqui, amados. Experimentem, façam prova de Deus, que vocês experimentarão algo sobrenatural da parte dele. E eu não falo somente nas riquezas, eu falo na vida, eu falo na unção, eu falo na obediência e no trabalho, eu falo no que Deus quer para as futuras gerações de cada um de vocês, porque o meu posicionamento diz muito mais do que eu espero para essas meninas do que para mim. Eu quero sim, eu quero ver a face de Deus, mas eu quero que a minha casa também experimentem o que Deus tem para todos os filhos de Deus. E é isso que eu quero deixar como legado para as gerações que virão após mim. Fruto do trabalho do Espírito Santo, porque eu não tenho créditos para isso. Pelas minhas forças, eu já teria desistido há muito tempo, mas o Espírito Santo, Ele fica me impulsionando, Ele me levanta todas as vezes que eu penso em desistir, Ele me enche com a presença dEle, com a certeza do que Jesus fez pela minha vida, e do que Ele quer para a minha casa. E a mesma coisa Ele quer transbordar na vida de vocês. Esse é o Deus que nós sabemos e cremos. Mas nós precisaremos tomar uma decisão. Assim como eu tenho orado todos os dias, para que a minha decisão não regresse, que eu não dê passos para trás, mas que eu continue avançando, mesmo que me cortem um braço, mesmo que me cortem uma perna. Eu tenho orado. Hoje o Espírito Santo me acordou às 3 horas da manhã, e eu tive certeza do que eu precisava fazer, porque quando Ele nos acorda,
a gente precisa entrar numa batalha. Primeiro a gente batalha contra o nosso sono. Depois a gente batalha contra os nossos pensamentos. E aí depois a gente pede para ser cheio da presença de Deus. E aí a gente começa a esquecer que a nossa vontade é maior do que a vontade do nosso irmão. E aí a gente começa a interceder pela vida dos nossos irmãos, clamando para que Deus faça, para que Deus batalhe, para que anjos vão adiante, protegendo e abrindo portas para os nossos irmãos batalharem durante o dia. Se encham dessa certeza, clamem para que o Espírito Santo encha cada um de vocês, amados. Clame. Não se curvem diante das dificuldades, mas se curvem diante daquele que vai fortalecer vocês, para a hora que vocês se levantarem com a espada desembainhada, vocês não tenham medo, não tenham preocupações, nem limitações com relação à batalha que estamos enfrentando, porque nós estamos do lado vitorioso, e quem nos ministra isso é o Espírito Santo. Então clamem para que Ele vos encha, assim como em Pentecoste, assim como quando Jesus deu a vida e pediu para que a igreja, o início da igreja, esperasse para ser revestida de poder, e ela foi revestida de poder, mas não foi para ficar somente dentro da casa de oração, mas foi para ser empoderada, para ir adiante, confrontando o sistema, confrontando as artimanhas do inimigo e expandindo o reino de Jesus Cristo. Receba mais uma vez, mais uma porção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Vamos chamar a presença do Espírito Santo, vamos convidar para que Ele venha para dentro de nós, venha incendiar o nosso pensamento, queimar tudo aquilo que procede da carne, que procede do mundo, que ainda nos dificulta de enxergar o que o Espírito tem derramado sobre as nossas vidas. Clamem, amada igreja, busquem, e em nome de Jesus vocês receberão, quiçá até uma porção dobrada da presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quatro cantos um vento soprou.
de nós e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós e pousa. Sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós. Espírito Santo, ouça o clamor da tua igreja, ouça a vontade do teu povo. Venha revestir a tua casa com dons, Pai. Venha revestir a tua casa com a intrepidez do teu Filho amado, para que em nome de Jesus as mentiras de Satanás não mais nos engane, Deus.
mas que nos impulsione a tua vontade, Deus, a sermos ousados na tua presença, a não sermos limitados pelo medo, nem por qualquer outro tipo de espírito maligno que quer nos afastar da tua presença. Espírito Santo de Deus, venha encher a tua casa com coragem, venha trazer ao nosso entendimento quem nós somos no teu reino e para o que nós fomos chamados. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, obrigado por mais um dia, o Senhor nos contemplar com a tua presença, o Senhor nos dar a oportunidade, Deus, de quebrarmos o vaso que antes achávamos que era perfeito, mas que está rígido demais para receber do teu Espírito, para sermos modelados segundo a tua vontade. Traz, Deus, traz mais água para o barro, Pai, ficar modelável nas tuas mãos, Pai, para que o vaso, Pai, fique conforme a tua vontade. Espírito Santo de Deus, arranque as escamas dos nossos olhos, para que a gente comece a enxergar a tua presença, para que os nossos ouvidos sejam limpos, e aí a gente ouça claramente as palavras que vêm do teu coração, que não tenhamos medo de adentrar águas mais profundas, crendo que isso nos limitará enquanto humanos aqui nessa terra. Coloca em nós a certeza que nós estamos sendo preparados como seres celestiais para viver a eternidade junto com o nosso Deus, debaixo do senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, nós te convidamos a partir de hoje e pelas próximas 7 quartas-feiras, venha mudar o que nós somos enquanto igreja do Senhor. Nos encha com a tua vontade, transforma-nos segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Traga a autoridade do sangue do Cordeiro e nos revista, Deus. Espírito Santo, purifica as nossas bocas, toque com as brasas do altar de Deus, para que nós deixemos de profetizar palavras que não acrescentam vida na casa dos irmãos. Purifica as nossas bocas, para que a tua palavra ela saia do nosso coração, abençoando a vida daqueles que têm sofrido, Deus, e buscado pela tua face. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a crescer como filhos espirituais. Traga ao nosso entendimento o que nós precisamos fazer para que as correntes desse mundo sejam quebradas. Coloque em nós obediência, Deus. Coloque em nós o caráter de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, como somos necessitados da tua presença. Nos leve além, não além do que o Senhor tem para nós, mas além do que os nossos olhos limitados conseguem enxergar, do que a nossa mente pequena consegue entender. Nos leve mais perto do teu trono, Deus. Curvado sim, de joelho sim, prostrado sim, mas com o coração grato pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, em gratidão por tudo que o Senhor já tem feito, mas também por tudo que o Senhor ainda fará em nós e através de nós, para a edificação do teu reino
tomem posse do que o Espírito Santo tem para vocês, porque nós fomos escolhidos hoje para receber algo sobrenatural da parte de Deus. Creiam e avancem diante do que o Espírito Santo trará no coração de vocês. Não se acovardem, nem temam, porque Deus é contigo e o Espírito Santo testificará durante essa semana no coração de vocês aquilo que o próprio Deus quer de cada um de vocês. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus façam resplandecer a glória de Deus sobre vocês e te deem a paz durante toda essa semana. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz: amém. Louvado seja Deus.